apesar de todos os cristãos, pelo menos católicos, de terem sido ajudados a descobrir qual é o sentido dos gestos de Cristo que permanecem entre nós, nem sempre as pessoas mostram ter compreendido que uma das maiores graças que Jesus concedeu aos seus fiéis é a certeza de que, em caso de grave culpa, grave pecado, é possível contar com a sua ajuda para sentir a grandeza da misericórdia de Jesus e curtir a alegria que sempre nasce junto com o perdão que a gente recebe. Agora, nós católicos não somos os únicos que investem na confissão como sacramento do perdão. Os próprios vizinhos, no sentido assim de proximidade no campo da fé, que são os ortodoxos, eles praticam o sacramento da confissão e consideram a confissão como a ponte necessária, obrigatória, mesmo no caso em que quem fracassou no matrimônio e gostaria de reconhecer o novo lar que realizou, os evangélicos, os ortodoxos, eles submetem as pessoas a uma purificação interior, a uma série de catequese, de orações, de páginas bíblicas, para favorecer o sentimento de arrependimento e garantir a certeza de um perdão que vem do Senhor. Mas além dos ortodoxos, nós poderíamos prestar atenção às igrejas evangélicas, aquelas que são mais tradicionais. E elas nos surpreendem quando nós temos a oportunidade de conhecer mais em profundidade o que acontece entre elas, para descobrir que também para os evangélicos a pior doença que o ser humano pode experimentar é a doença do pecado, é a perseverança no pecado. Agora, a Sagrada Escritura, ela nos mostra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que não existe graça maior do que o arrependimento e a manifestação sensível do perdão. Nós católicos continuamos com uma prática milenar, que é a prática da confissão, tendo como intermediário, para nos sentir até envolvido numa atmosfera sobrenatural, contamos com a colaboração de um sacerdote, o qual é herdeiro dos apóstolos que ouviram as palavras de Jesus: recebei o Espírito Santo, os pecados que perdoardes serão perdoados, os pecados que acharem oportuno não perdoar, não serão perdoados. Então, temos sempre algo a aprender. Não só, se eu tivesse em minhas mãos, neste momento, o livro do Catecismo da Igreja Católica, eu poderia mostrar a todos vocês, teleouvintes, que o Catecismo da Igreja Católica considera o sacramento do perdão, da conversão, da penitência, que é a confissão, como
o sacramento que cura. Porque aprendemos também através do Evangelho que o pecado era comparado com a lepra. A lepra era a pior doença na época de Jesus. Todo mundo podia ficar leproso, mas somente aqueles que tivessem a graça de um milagre é que poderiam se livrar do pesadelo da doença. Pois bem, nós temos muitas motivações para acreditar que Jesus não ia deixar este sacramento sem efeito, e não existe um sacramento menos importante do que o outro. Se nós temos 3 sacramentos dedicados ao perdão, é sinal que Jesus conhece muito bem a psicologia de cada um de nós, e mesmo que a gente se justifique depois de um pecado, Jesus sabe que é melhor que ele insista em dizer: peçam perdão, mas acreditem também. Então nós temos o sacramento do batismo, que apaga o pecado. O sacramento da confirmação, que nos fortalece para não cair em tentação. O sacramento da penitência, para purificar a nossa vida e voltarmos a ser como a samaritana, que podia experimentar a água de Cristo para acreditar que Ele é o Senhor. E o nosso Senhor Jesus se manifesta, enriquecendo a nossa cabeça de luz que vem dele e acreditando, então, que nós, pecadores, temos direito ao seu perdão. Agora, a frequência depende da situação concreta, né? Vamos fazer uma comparação. Quando é que a gente toma banho? Quando a gente tem necessidade. Não quando sente necessidade, mas quando a gente percebe que o nosso organismo seria beneficiado com uma boa ducha. E a que hora vou tomar uma ducha? Quando posso, quanto antes. Agora, no caso da confissão, depende também da possibilidade que temos de contar com um sucessor dos apóstolos, que é um sacerdote, que foi ordenado e recebeu, como os apóstolos, recebeu de Jesus o poder de perdoar. Então, o momento ideal para se confessar é quando é possível não só tomar uma ducha apressada, atirar em cima do padre o próprio pecado, mas quando é possível também usar um pouco de perfume, o perfume do amor de Cristo, que nos conforta, que nos consola e que nos levanta da queda que registramos em nossa vida. Eu digo o seguinte: eu sempre estou preparado para me confessar. Nem sempre estou preparado para merecer a misericórdia do Senhor. Então, até brincando um pouco, eu digo o seguinte, que há uma diferença entre confissão e orientação espiritual. Quando eu preciso de uma confissão, qualquer padre que chegar perto de mim é a minha vítima. Pego ele e digo: eu quero 1 minuto para pedir perdão. Basta 1 minuto para eu confessar o meu arrependimento e me livrar do pecado. Agora, quando em vez preciso de uma orientação, não escolho qualquer padre, escolho o mais sábio, o que mais fé tem e que com a própria fé transmite para mim a certeza de que as palavras dele vão se parecer mais com as palavras de Jesus. Então, acolho
a orientação e agradeço, porque os dois são aspectos do coração de Jesus que funciona para que a gente se recupere de algum acidente. E vá em paz e não peque mais. Bom, para mim todo o ano litúrgico é tempo de confissão. O ano litúrgico, porém, apresenta períodos fortes de liturgia que mais parece adequada para estimular a gente a reconhecer-se como pecador e a pedir perdão. Então eu diria que são dois os períodos fortes da liturgia. Período de Quaresma. Este nos sensibiliza muito a respeito do pecado, do mal que a gente faz com os próprios pecados, para si mesmo e para os outros. E o período de Natal, que é um período mais poético e que nos mostra que o Pai enviou seu Filho unigênito ao mundo, não para condená-lo, porque o mundo é vítima do pecado, mas para salvá-lo, porque Jesus significa Deus salva. E o maior presente que nós poderíamos receber do Senhor, do Pai e do Espírito Santo é curtir a graça, a misericórdia que nos alcança através de Jesus. Então veja como Deus nos envolve com seu carinho e se serve de nós para alcançar tantas pessoas que com a nossa oração também podem vislumbrar a graça da conversão e se juntar a nós para louvar ao Senhor e glorificá-lo pelo bem que nos faz. Desça, portanto, sobre nós todos o carinho de Deus, que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém.